Deus, Ele trabalha nas nossas vidas de formas diferenciadas, não é verdade? Deus, Ele consegue trabalhar através do quebrantamento, Ele consegue trabalhar através da fé. E Deus, Ele estava me incomodando para falar sobre um assunto com vocês. E eu queria compartilhar rapidamente desse assunto. A gente está no processo de transformação, no processo de mudança na nossa igreja. A gente está vivendo uma nova realidade, um novo horizonte. E um texto que me veio à mente, um texto assim muito claro da palavra do Senhor. E eu queria não só compartilhar sobre essa transformação da nossa igreja, mas aquela transformação que Deus traz na tua vida e na minha vida. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis, a sua Bíblia. A banda, segura aqui, fica aqui em cima. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis. Eu já conversei com vocês uma vez sobre José, sobre a sua família, sobre aquilo que ele vivenciou, padeceu, sofreu. Mas eu queria não falar de José hoje. Eu queria falar dos seus irmãos. Não sei se você já parou um pouquinho para pensar nos irmãos de José. Eu creio que a maioria de vocês saberia, conheceria um pouco daquilo que José viveu. As lutas dele. Né? Teve uma revelação de Deus. Por seguir essa revelação, foi humilhado, separado, ameaçado de morte, isolado numa cisterna, vendido e separado de sua família. Pela revelação que Deus tinha dado a ele, ele foi obediente, mesmo sabendo das lutas que estavam à sua frente. Foi tão obediente ao ponto de se destacar como escravo, ser vendido a Potifar, pela fidelidade a Deus, mais uma vez acusado injustamente, ter sido jogado lá na prisão mais uma vez pela promessa da revelação de Deus em sua vida, ele foi exaltado, começou a crescer ali dentro, até que interpretou aqueles 2 sonhos, Faraó o tirou de lá e colocou como segundo no Egito. Mas durante todo esta situação que acontecia na vida de José, Deus estava presente. E interessante é que Deus não estava trabalhando só na vida de José, porque a revelação no plano de Deus, o plano geral de Deus, não era só a vida de José e o trabalhar na vida de José, mas era preparar a promessa feita lá atrás para Abraão, que era: em ti farei uma grande nação. Ele tinha que purificar aqueles 12, para que chegando no Egito, pudessem se tornar aquilo que Deus os chamou para serem. Interessante que, se você abre lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, você começa a ver um pouquinho da história de José. E você começa a ver toda a situação na qual José e os seus irmãos viviam. Você tinha 12 filhos, 3 mães, com uma 4ª no caminho. Você tinha a esposa de Jacó, que era chamada de Israel no passado, Raquel, que tinha 2 filhos, Benjamim e José. Eram os filhos que Deus tinha prometido a ele. E tinha aqueles outros filhos, que eram os outros 10. E durante todo esse processo do plano maior de Deus na vida da nação de Israel, que ainda estava por se formar, Deus separou José com um propósito e deu a ele um sonho. E nesse sonho foi a revelação de Deus para o que ele faria na vida de José, e através da vida de José preparando o caminho para que a nação de Israel pudesse crescer. Planos de mudança, planos de transformação, planos de cumprimento de promessa. Você já recebeu uma promessa do Senhor? Você já abriu a palavra do Senhor e já recebeu uma promessa dele para a tua vida? Deus já te disse de uma forma clara em sonho
numa visão, no teu momento de oração com Ele, no momento de leitura da palavra, o que Ele tinha para você? Deus é o mais interessado na tua vida. Ele era o mais interessado na vida de José. Por isso que Ele manteve José dentro do foco. E José se deixou levar por Deus. Por isso que ele se manteve fiel até o fim, mesmo passando por tantas situações. E queridos, quantos de vocês foram vendidos? Quantos de vocês escravizados? Talvez acusados injustamente, a gente pode até encontrar aqui no nosso meio. Mas da forma como foi com a vida de José, a gente não vai encontrar. E o cara permaneceu firme. Quantos de nós aqui abrimos mão com muito mais facilidade e rapidez quando as situações surgem, e onde Deus traz transformação para que haja o cumprimento da sua promessa em nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Interessante que durante todo esse período aqui, os irmãos de José não foram lights com José. Eles pegaram no pé do cara. Mas interessante é que quando José já estava colocado por promessa no lugar onde ele deveria estar, que era como segundo no Egito, só vinha o faraó à frente dele. Deus trouxe uma grande fome àquela região. Vocês conhecem a história, talvez um outro aqui precisa ser um pouquinho relembrado. Mas a fome veio em Canaã, onde Jacó e os seus filhos viviam. Não tinha comida, foi o sonho que ele interpretou. Por isso que ele guardou grãos, para que no momento da fome o Egito pudesse sobreviver. E realmente as pessoas vinham de todas as outras regiões para no Egito comprar grão, para no Egito poder comer, porque não tinha comida em nenhum outro lugar. A seca era grande. E interessante que, sabendo disso, Jacó envia os seus filhos, os 10, mas ele segurou Benjamim. Por quê? Porque Benjamim era o filho de Raquel. Ele já tinha perdido a José. Na sua cabeça José já tinha morrido. E ele segura Benjamim em casa. E ele diz: vocês vão, vocês comprem, vocês tragam. E eles foram. Chegando lá, se deparam com José sem saber que era José. Vocês sabem da história. Compram os grãos. E ao retornar para casa, algumas coisas acontecem. Primeiro, por 4 vezes, José os coloca à prova, dizendo que eles eram espiões. E por causa disso, jogou todos eles na prisão por 3 dias. Presta atenção, começou o processo de purificação na vida dos 10 irmãos de José. Esse é o processo que às vezes você e eu precisamos passar. E ali ele começou o processo de purificação, jogou os 10 na prisão por 3 dias. E alguma coisa ali começou a mover no coração dos 10. Porque foi numa cisterna que eles jogaram José. Depois dos 3 dias, José manda tirá-los e diz assim: olha, voltem para casa, tragam esse tal do Benjamim, para que ele corrobore, para que ele comprove aquilo que vocês me contaram na sua história. Mas por enquanto eu vou segurar um. Ele segurou Simeão. E disse: vocês podem voltar. E eles voltaram. E para completar, ele pegou todo o dinheiro, a prata que eles tinham pago pelos grãos, e colocou de volta nos seus sacos. E ao chegar em casa e abrir os sacos e ver os grãos e ver a moeda ali, eles pensaram: estamos ferrados. Porque ele preparou uma armadilha para a gente. Com esse dinheiro ele vai dizer que a gente roubou. E aí sim eles vão nos acusar e vai ter causa e vai nos condenar. E eles estavam agora com medo. E Jacó mais uma vez sofre porque tinha agora um outro filho na prisão. A fome chega, os grãos terminam e eles voltam para o Egito. Só que dessa vez eles convencem o pai a levar Benjamim. E quem convenceu o pai foi Judá, o mesmo que decidiu vender José para aquela caravana de compradores, daquelas pessoas que vendiam e compravam escravos que estavam passando naquele momento ali. Ele convence, ele diz: não te preocupes, pai, porque aconteça o que acontecer, ele volta, nem que eu fique em seu lugar. Olha o processo de transformação na vida de Judá. Judá tinha sido aquele que tinha jogado o irmão lá, que tinha colocado ele à venda e agora protegendo o meio-irmão dele, que Benjamim era meio-irmão.
Começa o processo de purificação na vida daqueles 10 irmãos. Ao chegarem de volta em Israel, no Egito, são convidados para um banquete na casa de José. E esse banquete todo é apresentado, eles comem. Benjamim traz toda a história ali de volta para ele. E naquele momento ele vende os grãos, ele prepara para despedir aquele povo. E durante todo esse processo, se você olhar a palavra do Senhor, fala que durante o primeiro processo, quando José viu seus irmãos, sabe o que ele fez? Ele teve que se retirar e chorar. Ele estava em prantos porque ele amava tanto seus irmãos, mas tinha que ensinar a lição para saber se eles estavam prontos para aquela revelação que Deus tinha dado para ele lá atrás, porque os irmãos dele faziam parte dessa revelação, dessa promessa. Sabe, naquele momento ali, ele chora, e naquele segundo banquete, mais uma vez ele se retira para chorar, porque ele amava os seus irmãos. E aqueles homens saem, e ele diz para o mordomo dele, chama e diz assim, coloca essa caneca minha aí, dentro do saco do Benjamim, e vamos ver o que é que vai dar. E deixou eles saírem. Depois de alguns quilômetros, manda o mordomo atrás, manda parar todo mundo, e faz uma checagem em todo o material, para ver se tinha alguma coisa, se alguma coisa tinha sido roubada. Interessante que da primeira vez, eles já tinham trazido o dinheiro que estava na sacola de volta, e pagaram o dinheiro que precisavam pagar, e ainda devolveram aquele que estava na sacola, que ele tinha mandado da primeira vez. Nessa segunda, quando eles param, eles começam a checar, e da sacola do Benjamim acham aquela taça, a acusação vai para o Benjamim. Mas olha o processo de purificação e transformação do Senhor. Judá é o primeiro a intervir na situação. Ele dá um passo e defende o seu irmão Benjamim. Ele diz que não foi ele, que houve algum mal entendido, ao ponto de rasgar as suas vestes e dizer, se esse aqui vai ser condenado, eu também vou ser junto com ele. E o processo não termina só com Judá, porque todos os irmãos entram na jogada. E todos dizem, olha, se ele vai ser condenado, todos nós seremos, e rasgam as vestes. E estão ali na presença do Senhor, que é José, sem saber que era o seu irmão, mas todos se colocam nesse processo de purificação e transformação que Deus tem para poder cumprir a sua promessa na vida daquela família. E naquele momento, José entende que Deus completou o processo e que eles estariam prontos a entrar no Egito e a viver e a crescer e a se tornar a nação de Israel. Eles saíram de lá com mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, quando eles foram libertos por Moisés. Está ligado no que eu falei? Deus tem uma promessa para você. Deus tem algo que Ele revelou para você. Até que você se coloque na presença do Senhor, em purificação, em submissão, em transformação, Deus não operará. A promessa já começou lá atrás, e ela já foi feita a você. Como é que está a tua intimidade com Deus? Naquele momento, quando José entendeu que eles estavam prontos, ele se revelou. Ele disse, olha, sou eu, José. E houve pranto, e houve choro. E ele disse, retornem agora a Canaã. Peguem lá o Jacó e o resto da família e traga todo mundo para cá. E o faraó soube que aquela era a família de José, e pegou a parte mais fértil no delta do Nilo e colocou aquela família toda ali. E preparou o melhor ambiente que se tinha para que houvesse crescimento, mudança e transformação. E que aquilo que começou naquele trabalho que José fez na vida dos seus irmãos continuasse dentro do Egito. Olha a bênção. Jacó agora ele é reunido a Simeão, que estava preso, a Benjamim, que talvez na cabeça de Jacó ele pensava que talvez fosse perdê-lo, e rever José. Conhece os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Sabe, família reunida, promessa de Deus cumprida.
fechou o ciclo daquele momento na vida de José. José finaliza lá no capítulo 50, no versículo 21, dizendo assim: por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Talvez você esteja aqui hoje e o plano para esse momento era outro. Mas eu creio que quando a gente canta que pela fé Deus transforma, pela fé Deus purifica, pela fé Deus nos dá a promessa, pela fé Deus nos mostra o foco, Deus nos direciona. Eu acho que esse é o momento para a gente. É dizer: Senhor, pela fé, eu quero que a Tua promessa se cumpra em minha vida. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu sei que Ele tem. Deus tem algo contigo. Você já parou para pensar nisso? Será que você tem escapado de Deus de alguma forma? Será que você tem talvez aberto mão daquilo que Deus um dia na sua palavra proclamou para você? Talvez um dia, através de um momento de intimidade com Ele, Ele revelou a você. Talvez simplesmente Deus te disse: olha, é isso que eu quero para a tua vida. Deus está te chamando para que você retome com Ele o teu caminhar, a promessa de Deus para a tua vida, a tua pureza, a tua santidade. Ele quer se fazer presente. Ele quer incomodar ao ponto de você se render completamente a Ele. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje à noite, para que você pudesse retomar com Deus aquilo que Ele chamou lá atrás você a fazer, aquilo que Ele separou você lá atrás para fazer. E talvez alguns de vocês, por causa de problemas familiares, estão enrolando. Talvez por causa de problemas do pecado na vida de vocês, estão enrolando. Talvez simplesmente por traumas e situações adversas, estão enrolando. E Deus está dizendo: venha, através da purificação e da transformação, porque eu quero estar presente, completando aquilo que eu te chamei para fazer. Aquele que começou em vocês a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E Ele quer recomeçar esse processo hoje à noite. Ele quer te chamar a este processo hoje à noite. Porque é só pela fé que a gente consegue atingir as promessas de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero te convidar, aí onde você está, baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Eu quero te convidar nesse momento a dizer: Senhor, há muito tempo que eu tenho esquecido o que é Deus em minha vida. Há muito tempo eu tenho colocado de lado a promessa de Deus para mim. Aqui nós temos jovens chamados para o ministério e que estão enrolando. Aqui nós temos pessoas que foram chamadas para um propósito de serviço, estão enrolando. Aqui nós temos jovens que foram chamados para se entregar com um propósito específico do Senhor e têm aberto mão disto. Temos jovens aqui que foram chamados para viver uma vida santa e digna diante de Deus e esqueceram disto. Eu queria que você agora pudesse se colocar na presença do Senhor. Eu não quero perder o foco. Eu não quero perder a visão. Eu não quero passar vazio na promessa. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E Senhor, se Tu tens que me purificar, e Senhor, se Tu tens que me transformar novamente, e Senhor, se Tu tens que me colocar à prova, faz.
Você tem coragem para fazer essa oração? Você tem ousadia para dizer: Senhor, me quebranta. Porque eu sei que pela cruz, Senhor, eu posso alcançar. Pela cruz eu posso atingir. Pela cruz eu tenho essa fé. Pela cruz eu posso me submeter. Você não sabe qual o próximo passo a dar? Se coloca na presença do Senhor. Está obscuro a promessa dele para você? Se coloca na presença do Senhor. O pecado entrou de uma forma tal que você não consegue mais sentir a presença de Deus. Entra na presença do Senhor. Você não consegue mais chorar diante de Deus, erguer a tua mão diante de Deus. Você não consegue mais sentir a sua presença. A frieza tomou conta. Se coloca na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Senhor, dizer que precisamos de Ti. Quantas vezes, Senhor, não sabemos qual o próximo passo a dar? Quantas vezes, Senhor, nós não sabemos de onde tirar forças para vencer o pecado? Por mais que saibamos que não devemos viver nele, como Paulo, nós dizemos: aquilo que queremos fazer não fazemos, mas aquilo que não quero me acho fazendo. E, ó Pai, Tu conheces as nossas vidas. E assim, Senhor, como Tu pegaste aqueles 11 irmãos e Tu purificastes a vida de cada um deles, e Tu transformastes a vida de cada um deles, e provando-os, ó Deus, Tu preparastes para viver a Tua promessa. Ó Senhor, assim queremos que Tu faças em nossas vidas. Ó Pai, tem misericórdia de nós. E Senhor, nós chegamos aqui, ó Deus, com corações desiludidos, com corações fracos, frios, ó Deus, esquecidos da Tua promessa, esquecidos do Teu chamado, esquecidos da separação, esquecidos do comando. Ó Senhor, eu quero nesse momento olhar para a cruz e dizer: Senhor, mais uma vez quebranta o meu coração. Deus, mais uma vez, me ajuda a retomar, a reerguer, a estabelecer, a viver para Ti. Ó Deus, eu quero o cumprimento da Tua promessa em minha vida. Ó Deus, eu quero preencher o que Tu me chamaste para fazer. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero que a minha vida faça sentido novamente. Ó Deus, traz a mim, Senhor, o júbilo e a alegria da salvação. Refaz, Senhor, aquilo que está desfeito por causa do pecado, dos traumas, da adversidade das nossas vidas. Deus, onde eu me afastei, me ajuda a retornar. Onde eu perdi, me ajuda a retomar. E que eu possa sim, Senhor, ser provado e aprovado para o louvor da Tua glória. Ó Deus, nós temos só a Tua pessoa a quem recorrer nesses momentos.
temos mais ninguém, Jesus. É por isso, Senhor, que nós queremos olhar para a tua cruz, sim, Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, caminhar para ela, porque é nela que temos a esperança de que a tua vontade será feita em nossas vidas. Talvez estamos vivenciando a aprovação de Deus. Talvez estamos vivenciando a aprovação de Deus. Oh Pai, e o nosso desejo é sermos aprovados. Como Benjamim, Simeão, Rúben e todos aqueles ali foram, Senhor. Nós queremos também ser aprovados. Aprovados. Queremos, ó Deus, pela fé ver a transformação. Pela fé ver o novo horizonte. Pela fé ver a luz no final do túnel. Pela fé ver a tua promessa sendo cumprida, Senhor. Com as cabeças baixas e os olhos fechados, a gente vai começar a cantar essa canção.